A paz. Eu sou pastora Andréa Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e hoje eu vou falar dois assuntos diferentíssimos para vocês, mas que é muito importante, porque eu não quero fazer dois vídeos para gravar hoje os dois assuntos, mas é muito importante esses dois assuntos e vocês vão ver que tem muito a ver o que eu vou falar. Primeiro eu vou falar sobre a depressão de Elias. Elias, ele venceu os profetas de Baal, e depois que ele venceu os profetas de Baal, fazendo chover fogo do céu, ele entrou em depressão. Ele entrou em depressão por medo de uma palavra de Jezabel. Ele venceu muitos profetas, eu não me lembro quantos profetas que a Bíblia falou, mas foi muitos profetas que ele venceu. E por conta de uma mulher, Jezabel, ele entrou em depressão e desejou a morte para ele. Então você vê que já existia depressão antes do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, depois da ressurreição do Senhor Jesus, ele deu, depois do terceiro dia da ressurreição dele, que ele ressuscitou, ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Ele derramou sobre os discípulos o Espírito Santo, né? E ele deixou bem claro que todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus, que largar o pecado, receberia o Espírito Santo, e que seriam batizados com o Espírito Santo, né? E ele fala também uma parte da Bíblia que ele fala que vai guardar um lugar para todos aqueles que o amam, lá no paraíso, lá no céu, junto com Deus. A Bíblia também fala, eu estou falando por pedaços para vocês, coisas importantíssimas que eu estou abreviando aqui, que eu quero falar sobre outro assunto diferente desse. A Bíblia fala que, vocês prestaram atenção que quando eu falei de Elias, nós estávamos num tempo que só existia Deus, e Elias entrou em depressão. Depois nós passamos para Jesus, porque as pessoas só foram batizadas com o Espírito Santo depois que Jesus ressuscitou. As pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. Só quem era batizado com o Espírito Santo era o Senhor Jesus. Ele foi o primeiro a ser batizado com o Espírito Santo. E só é batizado com o Espírito Santo aquele que aceita o Senhor Jesus. E para aceitar o Senhor Jesus, tem que renunciar ao pecado. Para poder ser batizado com o Espírito Santo. E agora eu estava falando um pedacinho do que Jesus ele falou, né? Antes dele ir embora, quando ele passou os 40 dias após a morte dele, após a ressurreição dele com os discípulos aqui na terra, ele falou: eu estou indo para a casa do meu pai, mas lá tem muitas moradas, e eu vou guardar morada para todos aqueles que me amam. Então, nós que renunciamos para viver para Deus, que não caímos em ciladas, armadilhas dos sopros do diabo, porque o diabo ele sopra
sopros, enganando a gente. Ele sopra sopros como se ele fosse o certo, fazendo com que nós acreditamos que o que o diabo fala é o certo e o que Deus deixou para nós é o errado. Por quê? Porque ele quer que quanto mais cegueira espiritual as pessoas tiverem, mais almas ele vai conseguir povoar o inferno. E outra coisa que eu ia falar, eu tô com pouco tempo aqui, sobre Adão e Eva no paraíso. Por que as mulheres hoje em dia, elas estão mais frente dos homens? Por que as mulheres... Eu não tô querendo rebaixar homem nenhum. Mas as mulheres hoje, elas estão na frente do homem, por quê? Porque Adão, ele foi um banana. Adão foi um completo banana. Porque Eva tinha comido do fruto. Mas só que Adão, ele tinha a responsabilidade de dominar Eva. Porque naquela época Deus deu isso para Adão. Ele tinha a responsabilidade para dominar Eva, não de ser dominado por Eva. E como ele não foi capaz de exceder, de fazer a parte dele, que era de dominar Eva, ele acabou ao contrário, ele era para ter dito muitas palavras, dá para colocar para Adão. Ele era para ter dito, não, Eva. Deus, ele falou que se a gente comer dessa fruta aí, a gente vai morrer. Deus, ele falou que essa fruta aí a gente não toque, a gente não coma. Ah, mas a serpente falou que a gente vai ter o conhecimento do bem e do mal, assim como Deus. Eva, a serpente, não é Deus. Muitas pessoas são enganadas pelo diabo, porque acha que a voz do diabo é mais certa do que a voz de Deus. A voz do diabo é mais certa do que a voz de Deus. As pessoas acham o sopro do diabo é mais certo do que a voz de Deus, do que Deus ensina. Então, Adão, ele não teve capacidade de exercer o cargo que Deus deu para ele. Então, é por isso que as mulheres manipulam os homens. As mulheres dominam sobre os homens. Simplesmente porque os homens não têm capacidade, não têm responsabilidade, não têm esforço de muitos homens, eu não estou falando de todos, eu não estou generalizando. Muitos não têm responsabilidade. Muitos não se esforçam para poder ser o cabeça da mulher e dos filhos. Não se esforçam. Não tem dignidade, não tem moral para isso, porque simplesmente não conquista esse moral. Não conquista esse moral, não é gritando, não é querendo dar um de machão, não é batendo, é com honestidade, com dignidade, com honra, botando Deus em primeiro lugar. Porque Adão era para ter colocado Deus em primeiro lugar. Porque Deus estava em primeiro lugar. E Adão não colocou Deus em primeiro lugar. Ele colocou, naquele momento, ele colocou Eva. Ele obedeceu a Eva, em vez de obedecer a Deus. Então, foi por isso que o mundo tá esse caos.
simplesmente porque as pessoas, tanto as mulheres como os homens, não colocam Deus em primeiro lugar. Coloca a voz, o sopro do diabo e colocam também mulher ou marido em primeiro lugar. O amante coloca em primeiro lugar em vez de colocar Deus em primeiro lugar. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente, meio a esse mundo caótico que nós estamos vivendo, esse mundo destruído que nós estamos vivendo, esse mundo de maldades que nós estamos vivendo, a gente consegue encontrar paz dentro de nós, apesar que por fora tá uma destruição total. Dentro de nós conseguimos encontrar paz e felicidade. Só em Deus nós conseguimos encontrar isso. Em nada mais, em ninguém mais. Não é em drogas, não é em bebedeira, não é em prostituição, não é ficando com um e com o outro, não é trocando de parceiro o tempo todo, tentando buscar o que se encaixe na pessoa. Não é que não vai encontrar, porque não se satisfaz com nenhum. Não é criticando as pessoas, rebaixando as pessoas, diminuindo as pessoas que você vai encontrar paz interior. É botando Deus em primeiro lugar, renunciando o pecado, fazendo o possível e o impossível para agradar a Deus e aproveitando as pessoas que merecem a nossa presença na vida delas. Quem são pessoas que merecem a nossa presença na vida delas? Aquelas pessoas que nos traz paz. Aquelas pessoas que demonstram ter amor sincero por nós. Ai, André, mas isso não existe. Talvez exista uma pessoa ou duas. Talvez você tenha filhos pequenos. Esses filhos, eles merecem a sua total atenção. Beijo, um joinha. Deus abençoe você e toda a sua família. E até o próximo vídeo.